Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma edição do Logcast, o podcast do portal Log News. Assim como sempre abrimos o nosso portal com essa mensagem, seja qual for o horário que você está nos assistindo. Estamos hoje aqui com o Rogério Greck, ele que é diretor da Luftweg, empresa que completa 30 anos no mercado. Isso mesmo que você escutou, 30 anos no mercado de comércio exterior. Vamos bater um papo aqui agradável com informações sobre a empresa. Por favor, Rogério. Eu que agradeço, Nilo. Muito obrigado a todos por acompanhar esse podcast. E estamos aí, Nilo. Estamos à disposição para esse bate-papo gostoso, sem compromisso. E vamos falar um pouco da Luftweg, que é uma data importante, 30 anos, né? Que nós estamos completando nesse ano de 2023. Então, estou à sua disposição para a gente bater esse papo muito legal que você promove aqui no podcast. Perfeito, obrigado. Realmente é um bate-papo leve, a gente tem trazido aí grandes debates, né, informações. O podcast ele tem uma característica bacana que ele vai longe assim na sua audiência, ele consegue chegar em espaços ou pessoas ou empresas, né, que a gente não tem no contato no nosso dia a dia, então é uma oportunidade bacana para a gente estar repercutindo. Eu vou abrir aqui diferente aqui, Rogério, eu vou me permitir aqui, como tem os 30 anos da Luftweg no mercado, eu vou pedir aqui para soltarem o nosso vídeo aqui, para a gente acompanhar a história de vocês, depois a gente entra no nosso bate-papo. Por favor, soltem o vídeo. Visão 360 graus, foco 100%. Uma visão 360 graus do comércio exterior e o foco 100% no cliente. Assim, a Luftweg completa 30 anos no mercado, equilibrando experiência e modernidade. O ano era 1993. O Brasil implantava uma nova unidade monetária, o Cruzeiro Real, em mais um dos registros históricos da instabilidade da economia brasileira. Mas quem disse que o fundador da Luftweg, Paulo Greck, iria se intimidar? À época, com coragem, criou a empresa que superou desafios do comércio exterior ao longo de sua história. Motivo de orgulho hoje para ele. De lá para cá, a empresa acompanhou a evolução tecnológica e a reengenharia da administração empresarial moderna e completa 30 anos. O ano de 2023 é um ano de muita importância para a Luftweg. Afinal, é o ano que a empresa completa 30 anos de existência. A empresa ela foi criada pelo seu Paulo Greck, que é meu pai, e ao longo desse tempo passou por muitos desafios, como é muito comum acontecer num país desse para os seus empreendedores, né? Eu sou testemunha de toda essa luta, pois faço parte desde o início da empresa, né? Sempre acompanhando e contribuindo para a evolução da mesma. Podemos dizer que a empresa é uma empresa consolidada, e por que não falar vencedora também, né? A gente tem uma equipe altamente qualificada que entrega serviços de excelência e a gente tem o reconhecimento dos nossos clientes de um trabalho sempre bom e de alta qualidade. Ao longo desse tempo, a empresa não parou. A gente está sempre investindo em treinamento, modernização e tudo isso especialmente para a gente acompanhar todas as transformações que o comércio exterior apresenta e agora nós temos novos desafios para os anos que virão. Um de seus principais diferenciais, o time Luftweg está apto a atender as demandas com projetos sob medidas para seus clientes. Apesar de possuir em sua carteira clientes de todos os tamanhos e setores, a empresa possui um viés íntimo com o atendimento a empresas de pequeno e médio porte. Por isso, possui equipes de profissionais altamente especializados com experiência e setores totalmente informatizados, com linhas dedicadas para operações ininterruptas. Assim, consegue atender esse grupo de forma personalizada e com baixos investimentos dos seus clientes. Desembaraço aduaneiro, câmbio, transporte internacional marítimo, aéreo e rodoviário, operações porta a porta, monitoramento dos embarques na origem e destino, transporte rodoviário, terminal, fábrica, porto, follow-up completo de toda a operação. São alguns exemplos de serviços. Oferece ainda orientação nas questões legais e fiscais, inerentes ao comércio exterior, além de, naturalmente, um trabalho ético de preservação das informações confidenciais.
Aproxime-se de quem conhece o comércio exterior com uma visão 360 graus e tenha certeza de um atendimento com foco 100%. Luftwerk. Visão 360 graus. Foco 100%. Muito obrigado, vocês curtiram aí o vídeo de impacto, um vídeo bem bacana da Luftwerk. Parabéns, Rogério. O vídeo ficou bem legal, dinâmico. E a gente já entra no nosso bate-papo aqui. A Luftwerk tem essa história bacana com o mercado de 30 anos. Você viveu, né? Você fala ali no seu depoimento, você viveu isso tudo desde o início lá. Eu queria que você contasse aqui um pouquinho dessa história, né? Eu acho que ela confunde até com a nossa história pessoal, né? A empresa tem isso aí, né? Principalmente na área de prestação de serviço. Você começa a contar da sua empresa, você começa a contar da sua vida no dia a dia. Mais ou menos isso, né? Exatamente, Nilo. A gente só fez isso, né? Então, eu brinco com todo mundo que meu pai me pegou de surpresa ou deu uma enganada em mim, né? Porque quando eu era moleque, ele falou assim, tô abrindo uma empresa lá em Santos, você quer ir? Pô, quem não ia querer, né? Jovem, bonito ainda, ficar na praia. E mal sabia eu que estaria acompanhando uma empresa de sucesso, né? De 30 anos de trabalho, passando por altos e baixos da nossa economia, como a gente comenta no vídeo, né? Mas foi, assim, muito gratificante. Foi um início diferente para mim, porque eu comecei no aéreo, né? Conferindo mercadoria no aeroporto. Naquela época se conferia tudo que se registrava, né? Então, todas as declarações de importações a gente tinha que conferir, 100% delas. Então, vamos dizer, era tudo canal vermelho, né? E aí você tem que se movimentar, né? Os Guarulhos e Viracopos são aí os dois Exatamente. principais centros cargueiros do A Brasil. gente ia muito para Guarulhos, Viracopos, fazia os EADs, né? Na época, Colômbia, que nós comentamos há pouco. Os outros que alguns nem existem mais, né? Então, se a gente ficar falando muito, a gente vai dar de colher de chá a nossa idade, né? Mas a gente fez isso. E depois, quando eu fui para Santos, aí a gente começa a acompanhar, justamente em 93, foi o início do Siscomex exportação, depois pegamos o Siscomex importação, e hoje estamos vendo aí toda essa novidade que o setor está passando, né? Que a área de Comex tem passado, com o CCT aéreo, e logo mais nós vamos ter a do INPE e assim por diante, né? Particularmente, você tocou num ponto importante, as transformações aí do comércio exterior brasileiro, muitas delas recentes, principalmente pela Receita Federal, num processo até de parceria com a iniciativa privada, a Receita chama assim, né, de parceria. Como você consegue olhar para trás, Rogério, e comparar, né, essa evolução, e você que também tem origem aí no despacho aduaneiro, a empresa, você particularmente, despachante aduaneiro, como você avalia essa mudança, essa transformação? Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente. Excelente, né, Nilo? Eu acho que principalmente a Receita Federal, realmente a palavra atual é parceria com o despachante aduaneiro, com os importadores e exportadores, né? Com a comunidade de comércio exterior, na verdade. Porque para quem viveu o que a gente viveu lá atrás, então você imagina, você trabalhava com papel, de repente te tiram o papel, te tiram a máquina de escrever, né? Algumas, lógico, DIs a gente rodava no computador já, mas de repente era um sistema. Numa internet discada, ou você tinha que contratar um reempaque da Embratel, que era caríssimo, né? Então, você tinha todos esses desafios e nenhum manual, nenhum curso anterior. Era cara e coragem, era tentativa e erro, e assim foi. Hoje em dia, né, já tem algum tempo até, na verdade, que a gente percebe que a Receita Federal, principalmente, ela convida, né, a comunidade para se manifestar, para analisar, dar algumas ideias, oferecer algumas melhorias, né, porque eles têm um lado e nós temos o outro lado. Tem né? as consultas públicas, né, As também. consultas públicas. Então, é um trabalho, assim, que eu diria perfeito. Perfeito, não sei se a palavra é perfeita, né? Porque nem tudo é perfeito, mas, nossa senhora, é um sonho para quem viveu o passado, como a gente viveu, o que a Receita, o próprio DSEX hoje, né, tem feito com a implantação dos sistemas, propondo sistemas com testes, dando prazo para que as pessoas testem,
né? Que façam, errem, questionem, e aí depois a gente tem a devolutiva de como fazer, de como não fazer. Então, isso daí realmente eu diria que é uma coisa, um sonho que se realiza, né, na área do comércio exterior, porque, como eu disse, no passado a gente não tinha esse suporte, né, essa atenção da Receita Federal. Era assim, ó, tá aqui, você faz. E ainda uma particularidade, né, o processo de transparência, né, hoje você consegue identificar onde é que tem um gargalo, onde é que a carga sua parou, onde é que você pode melhorar, né? Aí as melhorias de processo são contínuas dentro das empresas, dos embarcadores, importadores, exportadores e, por sua vez, passam a exigir também isso aí do seu prestador de serviço, né? Exatamente. A gente tem que estar atento, né, a todas essas mudanças, né? A gente tem que se adequar, se modernizar, né? Que é uma coisa, é uma evolução. Toda evolução tem esse aprendizado, essa conquista, e você tem que estar sempre atualizado, né? Quer seja na legislação, quer seja em equipamentos, e estar sempre atento. E só, assim, uma coisa interessante, Nilo, que hoje a gente tem sempre a devolutiva de um questionamento por parte da Receita, o DSEX, MAPA, falando dos principais que a gente atua, a Anvisa, né? E antigamente não tinha. Como eu falei, era tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Então, isso trazia morosidade, às vezes penalidades, né? Então, hoje a gente consegue ter uma conversa, né, com a Receita Federal. Estou falando da Receita porque é o órgão que a gente mais atua, né? Perfeito. Então, a gente tem a contra-resposta, né? A gente pergunta, eles respondem, e assim a gente vai aprimorando os procedimentos junto a eles, né? Porque todo importador e exportador quer ter sua carga urgente ou mandar sua carga urgente, mas a gente tem que respeitar as nossas leis, né? Porque não é só a questão de impostos, é questão de segurança, né? Segurança pública, né? Então, a gente tem que atender todas essas exigências, né? E, às vezes, ficam aquelas dúvidas. E, na hora da dúvida, a gente questiona. E tem sido respondido. Isso que eu vejo, assim, do grande avanço, né, que a gente teve nesses últimos 30 anos, é justamente essa conversa, essa proximidade com os órgãos anuentes. E o Rogério também é sensível aqui a isso, que ele, além de diretor da Luftweg, né, representante da empresa aqui no Brasil, ele também é vice-presidente do Sindasp, que é o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de São Paulo. Então, ele está bem sensível a essas informações recentes, está participando ao lado de outros entes aí com as melhorias no comércio exterior. Mas voltando um pouquinho com a Luftweg, então a Luftweg surfou nessa onda aí por 30 anos e a sede é Santos, né? A matriz, no caso. A matriz é Santos, né? Nós já tivemos no aeroporto de Viracopos, já tivemos escritório em São Paulo, mas aí com a evolução do Siscomex, com as facilidades que o Siscomex apresentou, a gente conseguiu, vamos dizer, enxugar a empresa, né? Deixar uma empresa enxuta. Então, a gente faz todos os registros, todos os acompanhamentos, e não só dos aéreos aqui de São Paulo, né, mas do Brasil todo, nós fazemos todos os registros lá por Santos, né? Então, a gente registra, acompanha, faz o desembaraço, e aí, em alguns pontos, a gente tem pessoal nosso próprio, e em outros pontos a gente tem alguns parceiros homologados, né? Onde a gente vai, visita, conhece, sabe quem é, e já ao longo desses 30 anos já fizemos uma parceria de confiança, né? Então, hoje o Siscomex permite isso para a gente também, né? Então, a gente registra tudo em Santos, faz os registros tanto de exportação quanto importação, DTA, né? E aí esses nossos parceiros ou nossos prepostos fazem o serviço de alfândega quando necessário, né? Perfeito. Bom, chegando aqui nos dias atuais, aqui, a Luftweg trabalhou com a informação recente, que hoje, estou lendo aqui, quase 50% das operações da empresa são formadas, né, os 50% por micro e pequenas empresas, as PMEs, né? Batizadas assim pelo SEBRAE, pelo Serviço de Comércio Exterior. Tem um dado importante também aqui, eu vou me permitir ler também, um levantamento da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né, que é o MDIC, em parceria com o SEBRAE, revelou que 41% das empresas brasileiras que exportam são pequenos negócios.
Ainda assim, esse estudo também ele é de 2023. Ele fala que o valor exportado por 11,4 mil micro e pequenas empresas brasileiras foi de 3,2 bilhões de dólares em 2022, bastante significativo. Embora siga aí a participação brasileira no mercado mundial, que é baixíssima, né? Ele representa 0,9% total das vendas externas brasileiras do ano. Nesse total também estão excluídos os microempreendedores individuais. Esse relatório ele vem aí até 2022, quando informa também que os negócios de exportadores cresceu 3 vezes mais que o número de médias e grandes empresas que exportam. Um número bastante significativo, né, Rogério? E a Luftweg se especializou nesse atendimento. Não foi assim, vamos dizer assim, uma coisa proposital, né? Mas eu acho que aí vem um pouco do boca a boca, né? Que o pessoal fala que a nossa empresa, como eu falei, é uma empresa enxuta, uma empresa pequena, mas nós temos clientes grandes também e temos, vamos dizer assim, setorizado dentro do nosso escritório pessoas para atender aquela empresa grande que exige um certo conhecimento, uma forma de tratamento com o cliente, e temos outras pessoas especializadas no atendimento àquele pequeno empresário. Perfeito. Né? Esse pequeno empresário, ele merece um pouco mais de atenção, ou merece toda a atenção necessária, porque para ele é um mundo desconhecido. Então, aí vai, acho que a figura do despachante aduaneiro, a mais importante, que é facilitar para ele todo esse conhecimento, né, do comércio exterior, em termos de legislação, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, se ele for assim, o que pode acontecer, se ele for assado, o que vai acontecer, mostrando custos e prazos, né? Então, principalmente, aí já envolve assim, um conhecimento um pouco maior na questão de outros países também, né? Que alguns países são criteriosos, como receber mercadorias e assim por diante. Tem uma legislação específica. Uma legislação específica, pois é. Então, esse pequeno e médio empresário, ele não tem o tempo, não tem pessoa para isso, né, que se dedique a isso. Então, aí que vai a figura, nós, despachante aduaneiro, e da Luftweg, principalmente, de atender, de dar uma atenção especial para esse setor do mercado, né? Praticamente funciona como uma terceirização desse braço dentro da empresa, Rogério? Sim, nós temos clientes que a gente pode falar que a gente terceiriza todo o serviço de comércio exterior deles, desde a cotação a gente não faz, a cotação do produto dele, vamos dizer da importação, né? Correto. Então ele faz a cotação, ele procurou o produto dele no exterior e achou. E aí ele começa a conversar com a gente, como embarcar, como embalar, e a gente vai correr atrás para ele de toda a questão de cotações de frete internacional, seguro. Depois que chega a importação, a gente faz todo, aliás, a gente acompanha desde o início do embarque, né? Então, calcula os impostos, faz um fluxo de caixa para ele, né? Para ele ter ciência e certeza do que ele está fazendo, para não ser uma coisa surpresa, né? Chega aqui a mercadoria, a gente vai falar muito de importação, que eu acho que o impacto é maior, né? Na questão de custos, né? Correto. Então, chega aqui a mercadoria, ele sabe quanto que vai gastar, quanto já gastou, qual é o prazo para chegar na fábrica dele e assim por diante. Então, dá para ele se programar. Né? Ele tem uma programação tanto de pessoal, de fábrica, quanto uma programação de fluxo de caixa. Né? Então, isso é muito importante e tudo muito transparente, né, Nilo? A gente tem esse serviço de apoio, né, que eu chamo, que são empresas parceiras nossas no frete internacional, no câmbio, no seguro. Então, a gente tem uma prática de pegar, de ver no mercado 2, 3 empresas, né, parceiras, e a gente oferece para esse cliente, esse importador. E ele pode decidir por uma dessas ou tratar uma outra. A gente vai dar todo o suporte. Ele pode falar, Rogério, cota com Nilo, por exemplo. Né? Então, a gente vai e cota com Nilo também e apresenta para ele. Tudo na maior transparência. Né? Outro dado interessante, né? A gente buscou aqui também, é um depoimento recente, para você ver como é que esse tema está bem quente mesmo. O vice-presidente da República, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o MDIC, né? Que é o Geraldo Alckmin, falou que quer incentivar, está incentivando, quer incrementar essas exportações das pequenas e médias empresas. Um depoimento de recente agora, nós estamos aqui nesse podcast em final de outubro de 2023, e acho que ainda em outubro, no início de outubro, ele fez esse depoimento
em uma das suas entrevistas que quer incrementar. Então, esse assunto está bem quente aí. Acho que a Luftveg está bem informada ou posicionada com essa sua atuação. A gente sempre apostou no pequeno e no médio, né? Então, isso que o nosso vice-presidente vem dizer agora, eu acho que só vem reforçar a nossa ideia, né? Porque a gente sabe, assim como o emprego, né, o maior empregador do país são as pequenas e médias empresas, né? Então, seria muito bom também esses gerarem os negócios, né? E se no Brasil as coisas, vamos dizer, não está a contento, vamos buscar outros mercados, né? Então, você tendo um apoio governamental para isso, né, uma instrução correta, como deve ser feito, e o despachante auxiliando, eu acho que é uma grande probabilidade desse programa vingar, sim. Dá muito certo. Perfeito. Entre os serviços que você comentou agora há pouco aqui, você citou a questão do câmbio. Isso. A Luftveg fez uma parceria recente com uma empresa de mercado. Queria que você comentasse também um pouquinho, por favor, Rogério. Isso, nós temos uma parceria com uma das maiores empresas aqui do interior paulista, né, que é a VIT Exchange. Então, a gente promove toda essa parte de câmbio, esse custo, o envio, né, ou recebimento de numerário para as empresas estrangeiras, no caso da importação, ou recebimento, né, no caso da exportação, e o envio, no caso da importação. Então, a gente tem uma parceria já de um bom tempo e assim, que tem trazido muita facilidade para os nossos clientes. Por quê? Lembre-se que a gente tem, né, os pequenos e os médios clientes que não tem pessoa própria. Então, a gente já, ao final do serviço, a gente entrega, vamos dizer assim, o pacote fechado para ele com tudo, né? Desde as declarações que a gente registra, os câmbios, tudo fechado, tudo bonitinho, né? Então, é uma parceria que a gente tem com a VIT. E acaba sendo um diferencial da Luftveg na hora de entregar o seu serviço. Né? Com certeza, é uma facilidade que a gente oferece, né? Nem todos têm essa facilidade e a gente tem conseguido bons negócios, né? A VIT tem oferecido taxas muito boas aqui no mercado, né? Tanto que os nossos clientes estão fechando o câmbio com eles, né? Então está sendo competitivo, muito melhor que bancos, com certeza, né? Que os bancos tradicionais. E aí depois é a questão de negociação, né? Se a gente percebe que um ou outro empresa de câmbio está com uma taxa um pouco melhor, a gente fala com a VIT, olha, fulano está oferecendo uma taxa melhor aí, vamos cobrir e tal, né? Para quê? Porque o ideal é ficar tudo com a gente, né? Para o negócio correr mais rápido, né? Perfeito. Estamos conversando aqui com o Rogério Greck, ele que é diretor da Luftveg, a empresa que completa 30 anos aqui em 2023. Não é para qualquer um não, gente. Rogério, algumas outras considerações aí dessa história, alguma particularidade que você queria deixar para a gente? Alguma mensagem importante aí dentro dessa cadeia aí de serviços da empresa, né? Ela tem alguns serviços aí de door to door, né? Uma empresa de porta a porta, enfim. A Luftveg, ela oferece diversos serviços, né? Então, a gente pode fazer o acompanhamento door to door, como você comentou. Então, vamos pegar a importação como exemplo. O cliente fez a compra, falou, Rogério, está aqui, a gente cuida para ele de coletar a sua mercadoria, fazer todo o processo de desembaraço e entregar na porta dele, né? Ou senão nós temos aquele cliente também que faz já tudo isso e entrega só o documento para a gente promover o desembaraço aduaneiro para ele. Então aí nessa parte a gente auxilia onde? Auxilia, além do desembaraço, lógico, na classificação fiscal da mercadoria, na descrição da mercadoria, né? Isso é uma coisa muito importante, porque o Brasil ainda é um país muito de legislação punitiva. Então qualquer erro você pode vir a ter uma multa. Então a gente pegando toda a documentação, toda a instrução, antes do desembaraço, com o tempo, a gente vai fazer com que todas as informações sejam colocadas corretamente para a fluidez do desembaraço, para que ele corra mais rápido, né? E sem esses entraves, né? Perfeito. Bom, eu vou deixar para você então um convite aqui para as empresas assistirem, as pessoas assistirem ao vídeo de 30 anos. A gente está aproveitando esse podcast para fazer o lançamento oficial
embora tenha já ocorrido em uma avant-première, podemos chamar assim, Exato. durante o evento Gourmet Comics na última semana aqui, em 20 de outubro, ocorreu o lançamento do vídeo institucional em comemoração aos 30 anos da Luftweg. Fazer o convite à nossa audiência, Rogério, fica à vontade, por favor. Nilo, primeiro eu queria agradecer todo esse apoio que você dá para a gente. Você é uma porta e uma voz, né, na comunidade do comércio exterior muito importante, que a gente sabe. Obrigado. Então, sem o seu trabalho, eu acho que a gente não estaria tão, vamos dizer assim, na evidência, né? Ou colocando esses 30 anos em evidência, que é muito importante. Eu acho que é difícil a gente completar 30 anos de uma empresa no Brasil, né? Então, é um momento muito especial para a gente. E eu gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando esse podcast e fica o convite para dar uma olhadinha no nosso vídeo e estamos à disposição. Obrigado, então, Rogério Greck, ele que é diretor da Luftweg, mais uma edição do nosso podcast. Vamos nos despedir aqui, como tradicionalmente a gente faz. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite e até a próxima edição do podcast Logcast do Portal Log News. Muito obrigado.